Não sei por que o Dark Rain do nada tá me mandando vídeo de videogame. Porque geralmente ou é K-pop, ou é Pokémon, ou não é mais nada. Porque ele ultimamente só tá... Ou então é Hayashi, né? Ou então é Hayashi. Mas bora lá, gente. Temos aqui um videozinho falando sobre alguns jogos brasileiros que todo mundo deveria jogar. Se você joga tanto videogame quanto eu, provavelmente já não é nenhum mistério que os jogos indies são talvez a nossa única esperança para uma vida livre de jogos caros, mal feitos e repetitivos. Jogos esses que a indústria AAA continua insistindo em enfiar na nossa goela, justificando o preço absurdo que eles cobram só porque eles botaram um outro A ali. É sério, agora tem jogo quadruplo A, aparentemente. A Ubisoft inventa cada coisa. Atualmente, os jogos indies são uma parte essencial do mercado de jogos. Sim. Se você for na Steam atrás de algum jogo indie, você vai ver que tem muitos. Talvez demais, assim. E eu acho que já não é nenhuma coincidência pra gente aqui do Brasil que em qualquer lugar que tem muito de uma coisa específica, se você procurar o bastante, eventualmente você vai achar um brasileiro. Eu já fui sortudo bastante pra ter vários papos com vários devs de jogos daqui do Brasil. Maneiro. E o que é mais impressionante sobre os devs brasileiros é que mesmo com todo esse preconceito que vem da gringa, a gigantesca gente, pera aí, rapidão. falta de Pera aí, rapidinho, pera aí. Ué? O que aconteceu aqui? Oxi. Tá. Já tomei, Ganzoca. Já tomei o remédio. Relaxa. E principalmente com toda a competitividade que é intrínseca para o mercado de games, eles ainda conseguem criar muitos jogos que são criativos, inovadores e principalmente divertidos. E que, sinceramente, conseguem competir com muita coisa que tem na gringa. E desde que eu comecei essa série falando sobre jogos indies aqui no canal, vocês têm me pedido muito para colocar algum dos seus jogos brasileiros favoritos nessas listas. E até então eu realmente não tinha incluído nenhum, justamente porque eu queria fazer um vídeo de jogos indies que você precisa jogar só com jogos do Brasil, brasileiros. o que é totalmente no vídeo de injustificável. hoje, o plano é simples. Eu vou te falar sobre 5 jogos de equipes brasileiras que você talvez não conheça, mas que você com certeza precisa jogar. E vamos começar essa lista logo com um jogo que completamente estourou a bolha do jeito mais estiloso possível. Design maneiro, interessante. Desenvolvido pela Hammer 95 Studios e publicado pela maravilhosa Epopeia Games, Mullet Mad Jack é um jogo que representa tudo que tem de bom com os boomer shooters. Que, caso você não saiba, é um gênero de jogos inspirado pelos FPS antigos, como Doom ou Quake. E a parada sobre os boomer shooters é que eles são tipo máquinas de te dar dopamina e gratificação instantânea. Mas Mullet Mad Jack literalmente usa isso como a sua mecânica principal. Pra quem não sabe, eu sou diagnosticado com TDAH, que nem metade da geração Z, aparentemente. E a gameplay de Mullet Mad Jack é uma representação estranhamente boa do que os meus neurônios estão fazendo no meu cérebro quando eu tomo Red Bull demais. O universo de Mullet Mad Jack se passa num futuro distante, onde a humanidade e a internet se fundiram num novo ser, que precisa de dopamina a cada 10 segundos, senão ele morre. O mundo é controlado por robôs super ricos chamados de robilionários. Nome incrível. A gente toma controle de um dos humanos que usam esses 10 segundos de vida para exterminar os robilionários. Um moderador. A nossa missão é avançar por vários andares de um prédio para salvar a Princesa Influencer, que tem 2 bilhões de seguidores, porque a recompensa é um tênis muito da hora. E a gente faz isso durante uma live stream, em que os likes das pessoas que estão assistindo nos dão dopamina e aumentam o tempo que a gente tem de vida até 10 segundos. E o jeito que você ganha likes é matando robôs. Mas se o público ficar entediado e você não conseguir dopamina o suficiente para prolongar o seu tempo, você morre. A cada 10 andares que você sobe, você luta contra um dos robilionários, que são basicamente os chefões do jogo. E toda vez que você passa por um andar, você pode escolher um upgrade. Tem espadas, metralhadoras, shotguns, até mesmo uma arminha de dedo. Piu, 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 piu. As habilidades variam entre pulo duplo, chute, balas explosivas, dano crítico aleatório e mais uma caralhada de coisa. É sério, é muita coisa mesmo. E durante essa gameplay, o jogo não te recompensa necessariamente por você matar os robôs do jeito mais rápido possível. Que nem o jogo mesmo diz, é sobre você fluir com o jogo e fazer essas coisas da forma mais estilosa possível. E é justamente o que faz os boomer shooters serem tão divertidos. Sem falar que a história do jogo, por mais ridícula que pareça, ela consegue ser tratada com uma certa seriedade e até fazer algumas críticas para a sociedade que a gente tem hoje em dia. Esse jogo exala um estilo muito único e tem muitas referências a coisas dos anos 80 e de hoje em dia também. É muito da hora ver o
quanto que esse jogo abraça a ridicularidade insana que ele propõe. E olha, eu sei que você deve estar pensando, Griff, mas Mullet Mad Jack já é mó famoso, todo mundo já conhece esse jogo. Eu nunca ouvi falar nesse jogo. Eu posso só fazer uma lista de jogo brasileiro e não incluir essa pérola. Então, se você por alguma razão não sabia que esse jogo existia, de nada. Um salve especial pra Epopeia Games, que foi super atenciosa comigo na BGS desse ano. E muito obrigado por essa jaqueta estilosíssima. Mas tá, agora vamos pra um jogo que eu tenho certeza que você não conhece. Não sei também, eu não te conheço. Bloodless é um jogo de ação e combate que gira em torno da mecânica mais insana dos games, o parry. O parry é uma mecânica que eu pessoalmente acho muito interessante, tanto que eu literalmente tenho um vídeo inteiro dissecando o porquê que essa mecânica é tão boa em tantos jogos. E eu acho que o jeito mais simples de se descrever Bloodless é como uma mistura de Sekiro com Sifu em 2D. Mas a parada que destaca Bloodless, na minha opinião, é que esse jogo tem uma premissa para sua história e pro seu design que eu nunca vi ser tão bem executada quanto a Point and Ship conseguiu. Em Bloodless a gente controla a Tomoe, uma ex-samurai que por motivos traumáticos jurou nunca mais empunhar uma espada ou tomar uma vida. Mas a sua terra natal de Bakugawa corre perigo nas mãos de um exército de samurais liderados pelo Shogun Akechi. E então a Tomoe retorna a Bakugawa para lutar pelo seu povo, só que apenas usando golpes corpo a corpo não letais e dando parry nos inimigos. É por isso que o nome do jogo é Bloodless. Entendeu? Sem sangue. Entendeu? Nesse jogo, como você não usa uma espada, o jeito que você luta é basicamente esperando o inimigo atacar, pra você então dar um dash na direção dele, que então ativa o parry, que desarma o inimigo. E pra ser bem sincero, esse estilo de combate demora um pouco pra você se acostumar, especialmente pra gente que tem um cérebro de Souls-like, que é programado pra desviar dos ataques e não na direção deles. Mas conforme você vai avançando, o combate do jogo vai ficando cada vez mais complexo e avançado também. Os inimigos vão ficando mais difíceis e variados, alguns até precisam que você dê parry 2 ou 3 vezes seguidas pra você derrotar. Alguns têm ataques vermelhos que você não pode dar parry, e tem até alguns inimigos que podem dar parry no seu parry. E daí você ganha acesso aos ataques de Ki, que reduzem a postura do inimigo, deixando eles vulneráveis a um parry. E essa barra de postura dos inimigos regenera com o tempo e reseta caso ele acerte um ataque em você. Tem todo um skill tree com habilidades que você consegue desbloquear. Tem um sistema de estus que você pode craftar bebidas com efeitos diferentes. Chamatia, beleza. Parecido com o de encaixes do Hollow Knight. Esse jogo cria uma dinâmica de combate baseada numa mecânica tão defensiva quanto o parry, mas em que você precisa ser a ideia é maneira pra caramba. Precisão e timing e a sua habilidade de conseguir lidar com vários inimigos numa tela só. E essa premissa de combate não letal não é só um detalhezinho que define a gameplay, porque isso tem implicações na narrativa e nas interações que a Tomoe tem com os NPCs e com os seus inimigos também. Por exemplo, nas cutscenes antes de um combate, todos os inimigos que a Tomoe luta contra são nomeados. E às vezes a Tomoe acaba criando uma certa relação com os inimigos. Mas também, esse princípio da Tomoe, né, essa regra de não matar, é questionada e testada múltiplas vezes durante a narrativa. E isso cria muitos momentos surpreendentemente profundos para a história desse jogo. Fora isso, o estilo de arte retrô é muito marcante, essa mistura de preto e branco. Bem feito pra caramba. E aí, Salate, bonete. Faz o design dos personagens ficar muito mais marcante, na minha opinião. Fora que as animações desse jogo também são muito bonitas e muito satisfatórias. A Point and Ship, que foi o estúdio que desenvolveu essa pedrada, foi gente fina bastante pra me dar um aqui pra review. Eu não tô sendo pago por eles pra falar sobre isso, e essa é a minha opinião sincera sobre esse jogo. Bloodless é um jogo de ação e combate incrível, que qualquer fã de jogo de parry vai adorar. Archeo Gem é um jogo de plataforma 2D em que você controla não conheço nenhum desses, cara. Para explorar vários biomas diferentes em busca de artefatos místicos. É um jogo desenvolvido pelo Gabriel Gonçalves, também conhecido como Gagonfe, eu espero que eu esteja falando o nome certo. E eu pessoalmente gosto muito dos jogos dele. Colorful Recolor, Doom to Hell, Turun, todas são experiências muito bem polidas, por mais que não sejam tão grandes assim, e tem um design visual muito bem definido, e esses jogos sempre conseguem me divertir. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Logo de cara, vocês devem ter percebido que Archeo Gem parece muito Celeste. Eu imagino que essa semelhança seja algo que deixe alguns de vocês com um nariz meio torto pra esse game. Mas sério, e isso é vindo de alguém que ama Celeste, tá? É só você jogar uma fase de Archeo Gem que você vai perceber que esse jogo é muito mais do que só Celeste em casa. A mecânica Celeste-like envolve você usar o seu chicote pra bater todos BRs, Ganzoca, todos BRs. Diferentes. As flores rosas te dão um dash omnidirecional de uso único que você consegue guardar. As flores amarelas prendem a ponta do chicote, o que te permite se balançar que nem o Indiana Jones, e atacar as flores azuis, por exemplo, fazem com que algumas partes do cenário se movam. Agora, os controles são um pouco difíceis de se acostumar no começo, mas a movimentação do personagem é muito responsiva e incrivelmente polida. E eu acho que isso é essencial
pra um jogo em que você vai ficar pulando, batendo chicote em coisa, Falar de jogo de plataforma, você tem que ter habilidades pra passar dos níveis. uma perfeição da movimentação impecável, pô. Funcionar tão bem como um plataforma é que ele tem uma física muito bem implementada, que te permite expressar a tua criatividade baseado na tua sabedoria sobre o sistema de movimentação. O design dos níveis em si é sólido, nada muito impressionante, e um dos maiores fortes desse jogo pra mim é o estilo visual com a pixel art. Esse estilo é bem característico dos jogos do Gagonfe, e eu acho que ele se encaixa muito bem aqui. Os efeitos de partícula e iluminação, a animação desse jogo é perfeito. E eu acho que algo legal sobre Arcade Jam é que ele não tem medo de mostrar as suas principais inspirações. Inclusive, eu acho que essa é parte da razão pela qual ele consegue entregar tão bem o que ele propõe, uma ótima experiência de plataforma, criando a sua própria filosofia de gameplay, as suas próprias mecânicas, a partir de um Eu já fui uma pessoa que gostou muito de jogo de plataforma, mas eu era adolescente. Não é possível que isso seja novidade pra vocês, mas é exatamente assim que alguns dos seus jogos favoritos são feitos. Agora, apesar disso, o Arcade Jam tem alguns defeitos na minha opinião. A história do jogo é bem meh, não tem tantas reviravoltas quanto a de Celeste. O jogo é bem curto, tem tipo uns 6 mundos nele, se não me engano, mas pelo preço, eu acho que ele vale a pena. Então se você aí tá com saudades de Celeste ou tá só procurando algum plataforma 2D pra passar raiva, Arcade Jam é literalmente R$13 na Steam. O que você tá esperando? Sabe, toda vez que eu faço esses vídeos recomendando jogos indies, eu sempre tento trazer um ou dois que são meio esquisitinhos. Jogos que têm mecânicas ou uma forma de controlar que são diferentes do tradicional que a gente tá acostumado. Porque eu acho que tem muitas gemas escondidas nesse tipo de jogo. E Slash Quest é definitivamente um desses jogos. Desenvolvido pela Big Green Pillow e a Mother Gaia, dois estúdios 100% brasileiros, Slash Quest é um jogo em que você controla uma espada. Sim, não é o bonequinho de cabelo roxo. É a espada. O jogo foi originalmente feito para Ludum Dare de 2015, que pra quem não sabe é uma Game Jam, uma competição entre decks pra ver quem consegue fazer o melhor jogo de um tema específico e em um curto prazo de tempo. E essa competição tinha os temas de 2 botões e crescimento. E é a partir desses 2 temas que a gameplay de Slash Quest foi criada. No jogo você controla a espadinha, uma espada que pertencia a uma rainha que tinha o poder de crescer a sua lâmina, eliminando inimigos. Mas depois do desaparecimento da rainha, a espada acabou se perdendo e caindo nas mãos de um ovelheiro, esse nosso amigo de cabelo roxo, que agora tem que avançar pelo mundo, derrotando monstros em busca da rainha para devolver a sua espada. O jeito que você controla a espada é bem direto ao ponto. Com o analógico, você consegue fazer a sua espada girar para esquerda ou para direita. E segurando o botão A, você consegue fazer o ovelheiro correr na direção que a espada tá apontada. E logo de cara, é um esquema de controles muito esquisito, mas o jogo faz um ótimo trabalho de te ajudar a se acostumar com ele. Usando esses 2 comandos, você consegue se mover pelo mapa e usar a sua lâmina para cortar qualquer coisa que tá no seu caminho. Ok, não tudo, mas o que ela puder cortar, ela corta. E quando você elimina os inimigos, a sua espada cresce. A parte mais interessante sobre Slash Quest, na minha opinião, é justamente o quanto que os desenvolvedores conseguiram extrair o máximo dessa ideia inicial de controlar uma espada. Conforme você vai progredindo, é meio idiota, mas maneiro ao mesmo tempo. Armaduras e outros itens que te dão efeitos diferentes. E durante os níveis, você não fica só lutando contra inimigos, você também tem que usar a espada de várias maneiras diferentes para solucionar puzzles, com mecânicas que são introduzidas de uma forma muito intuitiva. Tem até minigames como esse aqui de cortar ingredientes pra você cozinhar. E tem até boss fights. Como? Não são os likes. Slash Quest é um jogo incrivelmente carismático, cheio de detalhes legais e muito divertido de jogar. E por mais que o jogo seja relativamente curto e um pouquinho repetitivo, pelo preço que ele oferece, vale muito a pena. Que é só R$17 na Steam. Fala sério! Ah, eu esqueci de avisar. Esse jogo também é mobile. Enfim, Slash Quest é muito da hora e eu recomendo muito que você dê uma olhada. E agora, pra finalizar essa lista, eu quero falar sobre um dos meus jogos favoritos que eu joguei esse ano. Pegadinha meio cyberpunk já de início. O estúdio Pixel Punk, composto pela Fernanda Dias e pela Tiane Pixel, Unsighted é um Metroidvania 2D com exploração e game design no estilo de Zelda e com combate Souls-like. Parece muito que eu sonhei com esse jogo. Unsighted lançou em 2021 e você provavelmente já ouviu falar dele. Até porque esse jogo foi um dos maiores casos de sucesso da indústria de games brasileira. Então, você deve estar aí se perguntando, né? Grifo, se todo mundo já ouviu falar desse jogo, se todo mundo já sabe o quão bom que ele é, por que você incluiu ele nessa lista? E a minha resposta é bem simples. Porque eu amo esse jogo. Em Unsighted, a gente controla uma autômata chamada Alma. Ela acorda com amnésia num laboratório em ruínas e uma vaga lembrança de uma autômata chamada Raquel,
que era a sua amada. Logo no começo do jogo, a gente aprende que o mundo de Arcadia foi devastado por causa de uma guerra entre os autômatos e os humanos, e que um dos principais efeitos dessa guerra foi a escassez de um recurso chamado de ânima. E quando o autômato perde todo o ânima dentro do seu corpo, ele se corrompe, virando um Unsighted. Eventualmente você descobre que o seu objetivo principal no jogo é coletar 4 fragmentos de meteoro que estão espalhados pelo mapa, para você então construir um artefato que vai ajudar a salvar todos os autômatos e encontrar a sua amada Raquel. E que nem todo bom Metroidvania Zelda-like, esses 4 fragmentos estão escondidos em dungeons, que você vai explorar na ordem que você quiser para conseguir upgrades ou itens novos, solucionar puzzles e no fim lutar contra bosses. Mas pra mim, Unsighted consegue se destacar muito bem de qualquer outro jogo desse gênero, porque ele acerta em cheio em quase todos os aspectos que fazem Metroidvanias, Zelda-likes e Souls-likes serem tão bons, e ainda tem uma mecânica e uma premissa que eu vou falar sobre depois, que realmente faz esse jogo ser único. O mundo de Arcadia é surpreendentemente grande para um jogo feito só por 2 pessoas, especialmente considerando a variedade temática das regiões que você explora. E cada região tem a sua própria mecânica de progressão, e essas mecânicas são geralmente associadas com algum upgrade que você desbloqueia, como esse Beyblade aqui, muito foda, ou o Hookshot também. E você usa esses itens tanto no combate quanto na exploração, ou para solucionar puzzles para progredir nas dungeons. E ok, isso é literalmente o feijão com arroz. É extremamente comum você ver esse tipo de coisa em jogos que se inspiram em Zelda. Mas sabe o que não é comum em jogos de Zelda? Um parry. Rapaziada, o combate de Unsighted é perfeito, é tipo orgasmicamente satisfatório. É uma mistura muito certeira de desafiante com recompensante. Você também tem várias armas como o machado, as espadas, também tem as armas long range como as pistolas, os rifles, as shotguns, em que se você apertar o botão de recarregar na hora certa, você recarrega mais rápido. E as espadas e machados têm variações com efeitos elementais e velocidade de ataque. Tem também um sistema de chips e engrenagens que te dão efeitos sistema todo complexo, velho. No caso das engrenagens, como aumentar o dano do seu ataque, a quantidade de vida que você tem ou o vigor que você tem. E um destaque muito legal sobre esse jogo são os bosses. As boss fights de Unsighted são uma combinação muito boa das boss fights de Zelda com as de Dark Souls. Cada chefão exige a sua habilidade para dar parry e esquiva, ao mesmo tempo que exige que você se aproveite de alguma mecânica específica para conseguir derrotar ele. Mas pra mim, o que realmente torna Unsighted um jogo realmente único é o seu limite de tempo. Se você viu meu vídeo sobre Majora's Mask, você provavelmente sabe que uma das coisas que eu mais Como assim limite de tempo, parça? Naquele jogo é que ele consegue dar uma importância muito maior para a sua relação com os NPCs do jogo. Mas com Unsighted, o limite de tempo é implementado de uma forma muito mais crítica. Uma das primeiras coisas que você vai notar no jogo é que cada personagem que você conversa tem um relógio na caixa de diálogo que te diz quanto tempo aquela pessoa tem até ela se tornar Unsighted. Mas conforme você avança pelo jogo, você vai encontrando um item chamado de pó de meteoro, que aumenta o tempo de vida de um autômato em 24 horas. Mas esse recurso é bem limitado, e você conhece muitos autômatos no jogo. Fora isso, que a alma também tem um limite de tempo, o que sim, quer dizer que mesmo que ela tenha bastante tempo, se você deixar o timer da alma chegar em 0, da game over é deletado. Então você não precisa só ter cuidado com o seu tempo limite, mas também com das pessoas que você quer salvar. E para isso você vai precisar fazer escolhas muito difíceis. Não só porque você gosta de um certo personagem e quer que ele viva no final, mas também porque alguns te dão itens e habilidades e armas que literalmente mudam o jeito que você joga o jogo. Essa mecânica do limite de tempo em Unsighted adiciona uma camada de complexidade e engajamento com a narrativa muito diferenciada para esse jogo. E é uma ótima ferramenta para criar momentos tensos e emocionantes que vão ser únicos para cada jogador. Mas, por mais que eu goste muito dessa mecânica e do jeito que ela foi implementada, ela pode acabar sendo muito punitiva, especialmente se você ficar preso numa dungeon por muito tempo. Que nem eu. Isso pode acabar tirando a diversão do jogo para algumas pessoas. Mas o limite de tempo é algo que você consegue desabilitar no menu de acessibilidade a qualquer momento. E isso foi algo que eu achei bem legal delas terem. Bom saber. Isso, a história, a caracterização dos personagens é muito bem feita e a história tem múltiplos finais também. A trilha sonora desse jogo que vocês estavam escutando esse tempo inteiro é impecável. O jogo tem muito conteúdo secreto e extra, como o modo de Boss Rush ou um outro que é um modo roguelike, mais ou menos. E detalhe, você pode jogar isso tudo com um amigo no multiplayer. E eu quase esquecendo da parte mais importante. Você consegue fazer carinho em não só um, mas 5 cachorros. Só pra te lembrar que
tudo isso aqui foi feito Quem na pedra por duas dog? pessoas. O estúdio Pixelpunk é incrível. E eu mal posso esperar pelo próximo projeto delas, o Abyss Cross Zero, ou Abyss X Zero. Eu não sei, mas é muito da hora. Muito obrigado, Fernanda e Tiane, por terem feito um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E com isso, a nossa lista conclui. Os links para todos os jogos que foram citados nesse vídeo estão aí embaixo. E se eu não me engano, a maioria deles está em promoção agora por causa da Black Friday que tá rolando. E na nuvem também, eu vou deixar o link de afiliados. Maneiro, cara. Para esses jogos maravilhosos. Mas esse Unsighted aí parece muito mais complexo do que qualquer coisa que eu seria capaz de jogar. Tem toda uma lista de, tipo, acho que, sei lá, 12 jogos brasileiros que eu quero falar sobre. Mas se você tiver alguma sugestão pra algum indie brasileiro que você queira que eu inclua nesses vídeos, por favor, deixe aí nos comentários ou, sei lá, me manda DM no Twitter ou no Instagram. Meu Deus, o Gold Roger ali passa. E membros gamers por apoiar o canal, vocês são maravilhosos. Eu espero que vocês tenham gostado das pixel arts que eu fiz pra vocês também. Até a próxima e se cuidem. Falou. Mano, na moralzinha, véi. Eu queria muito ter, tipo, tempo e mais importante, o foco pra poder jogar esse tipo de jogo, tá ligado? Desses jogos e tudo mais, porque hoje eu passo, tipo, 90% do meu tempo ou trabalhando ou dormindo. Tá ligado? Ou descansando no final das contas. Então é meio complicado, tipo, encontrar um nível de equilíbrio entre diversão e no meu tempo livre também, né? Sem contar o fato de que a ansiedade e o TDAH meio que me fazem fugir para coisas que já são da minha zona de conforto, né? Coisas que eu já conheço e que eu prefiro reassistir do que gastar o tempo tentando conhecer coisas novas, né? Então eu tenho essa mania. Por exemplo, atualmente os únicos jogos que eu tô jogando é fazer a missão diária do Fortnite no Salve o Mundo e de vez em quando abrir Satisfactory. Muito de vez em quando abrir Satisfactory pra jogar e ficar construindo máquina atrás de máquina, atrás de máquina, atrás de máquina, atrás de máquina, atrás de máquina. Mas eu não estou duvidando da capacidade e da qualidade desses jogos não, tá ligado? Só são jogos que eu acho que hoje eu não consigo me ver tendo tempo pra jogar a fundo eles. Sem contar o fato que esses jogos, assim, na pegada meio Celeste, jogos que exigem uma certa dificuldade, o meu cérebro tende a fugir. Só tende a fugir, basicamente, tá? Mas enfim, galera, vocês do YouTube, obrigado pela companhia, até a próxima e fui, tchau, tchau.